Como se constrói hoje uma carreira e o que é, aliás, uma carreira em pleno século XXI? É sobre isso que vamos falar hoje no segundo episódio do Workaround, um podcast do ECO com o apoio do GI Group, um espaço onde falamos sobre talento, recursos humanos e os desafios de um mundo do trabalho em constante mudança. Hoje vamos falar sobre as 1001 vidas numa mesma carreira, isto numa altura em que cada vez mais as carreiras já não são uma só função, uma só empresa, uma só experiência. É sobre isso que vamos falar hoje com os meus convidados, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado por estarem aqui connosco. São eles o Nuno Cochicho, Service Excellence Manager and Training na GI Training, e o Artur Marinho, responsável do Departamento de Recursos Humanos na Maré Deus. Bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui hoje connosco. E eu, se calhar, começava precisamente por vos falar nesta questão da carreira, porque, de facto, a sensação que eu tenho, pelo menos deste lado, é que é hoje muito difícil falarmos pelo menos nas novas gerações, numa carreira para a vida. O que eu vos queria perguntar, e se calhar começava aqui pelo Nuno, como é que tem sentido o pulso do talento e do mercado de trabalho com a chegada de novas gerações, a mudança também na forma como olhamos para o trabalho? Como é que tem sido essa experiência, Nuno? Efetivamente, as pessoas hoje em dia procuram a carreira feita por conjuntos de várias experiências que as pessoas têm, seja em organizações, seja em funções diversas. Ou seja, as pessoas procuram cada vez mais ter uma carreira atrativa e aliciante e muitas vezes em áreas diferentes. Portanto, aquele conceito que nós tínhamos há uns anos largos atrás, em que a pessoa fazia uma formação e era essa a sua carreira, hoje em dia isso já não é raro, é muito raro acontecer. E as pessoas gostam dessa mudança e é algo que as organizações têm que estar preparadas para isso mesmo. E que já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas se for bem aproveitado será até uma vantagem certamente. Artur, na Maré Deus, pelo que eu percebo, sendo vocês uma empresa industrial, imagino que tenham também, e é uma empresa familiar, já vamos falar sobre isso, mas imagino que tenham também, enfim, um mix de gerações na vossa equipa. Como é que notam esta cultura em relação ao trabalho nas diferentes gerações? Há essa diferença ou no vosso caso em específico na indústria não se nota tanto? Existe, cada vez nota-se mais. Nós na Maré Deus temos pessoas desde 60 anos até 20, portanto apanhamos todas as gerações à data de hoje. Portanto, e essas diferenças são cada vez mais notórias, significativas e obrigam-nos a uma gestão diferente em termos de dia a dia. Porque lá está, os interesses das pessoas das gerações mais antigas são diferentes, não digo que são nem melhores nem que são piores, são diferentes daquilo que são as gerações hoje. Como o Nuno dizia muito bem, as gerações hoje eu diria que têm menos paciência para esperar, querem que as coisas aconteçam muito rápido, tem que acontecer já, portanto, tem que experienciar já, e portanto isso leva-nos aqui a modelos de gestão e formas de pensar distintas também daquilo que era antigamente. Ou seja, eu entrava, como o Nuno disse muito bem, entrava e era para ficar para a vida. Hoje eu entro e estou sempre à procura de alguma coisa diferente. Portanto, nós, enquanto empresas, temos, e falo pela Maré Deus, temos que criar estratégias para ser atrativos a este tipo de população. Mas está, rodar por diferentes posições, estar sempre a criar oportunidades distintas para que as pessoas possam e queiram ficar. Portanto, eu diria que sim, que a gestão hoje das novas gerações é, porventura, mais desafiante a esse nível, não é melhor nem pior. Sim, essa é diferente. E mais desafiante. E lá está, é uma altura também em que, isto já há alguns anos, a verdade seja dita, mas em que os departamentos de recursos humanos já não servem só para questões administrativas, não é? Tem este papel mais de, enfim, de cola das equipas, de manter uma cultura empresarial. O que é que na vossa perspectiva, e lanço a questão para os dois, o que é que na vossa perspectiva tem também motivado esta transformação? É uma questão de tecnologia? Foi a pandemia que deu aqui um clique na cabeça das pessoas? Como é que olham para esta realidade? Eu diria que a pandemia contribuiu evidentemente para isto significativamente. E porquê? Porque, na minha opinião, também veio mostrar novas formas de executar muitas das tarefas que já existiam. Como? Através da tecnologia, hoje é possível estar em casa e corresponder àquilo que é a execução das tarefas que antigamente tinham que ser feitas no escritório, presencialmente, por exemplo.
a globalização, como falávamos, a globalização abre-nos oportunidades, abre o horizonte de oportunidades, é muito maior hoje do que era há uns anos atrás. Portanto, eu diria quase que o mundo fica mais pequeno no sentido da proximidade entre os diferentes países, as diferentes realidades, as diferentes culturas, portanto aproxima-nos muito mais dessas realidades. E portanto, também os interesses das novas gerações são diferentes, lá está, valorizam se calhar muito mais o tempo de lazer, o tempo livre para a família, as oportunidades que vão surgindo, portanto é por aí que eu diria que as coisas foram acontecendo. E acrescentar flexibilidade, que imagino que seja hoje quase um elemento obrigatório numa oferta de emprego. Nuno, enfim, que responsabilidades é que atribui e a quem? Eu considero que estas 3 variáveis, portanto, a tecnologia, estilo de vida e a globalização estão intimamente interligadas entre si. Portanto, acredito que a pandemia vem-nos ajudar a tomar consciência de tudo isto, que já estava entre nós há alguns anos, e neste momento temos que conciliar tudo isto, ou seja, as organizações têm que olhar para as suas equipas de uma forma diferente. Isso é um desafio, acho que é um desafio positivo na forma como vamos liderando as pessoas para podermos reter, para podermos os desafios que as organizações têm no seu dia-a-dia. E cada vez mais. Nuno, vou continuar consigo para lhe perguntar, e aproveitando aqui a sua experiência na área da formação, o que é que mudou também na área da formação? Porque falamos cada vez mais em aprendizagem ao longo da vida, reskilling, upskilling, enfim. Isto já passou das palavras à realidade, ou seja, isto já se verifica de facto uma aposta das empresas enfim, no fomento da aprendizagem ao longo da vida das suas equipas. E, já agora, acrescento uma segunda questão, se também os próprios trabalhadores têm essa noção de importância que é apostar na formação ao longo da sua carreira. Eu dividiria as empresas que já tomaram essa consciência e que apostam na formação contínua das suas equipas, de forma a eles poderem evoluir e poderem estar associados à realização pessoal e profissional, que traz contributos às organizações, e aquelas que ainda, infelizmente, fazem formação porque é obrigatório provar. Eu vou-me focar mais nas empresas que já estão nesse patamar. A Mar de Deus já está muito nessa formação. Nós ainda há pouco tempo fazemos uma formação de espanhol em que fazemos à medida daquilo que são as necessidades do cliente, e acho que é isso que vai ajudar a que os colaboradores vejam que a empresa está a apostar neles. Portanto, e aí sim, as pessoas quer empresas, quer colaboradores, querem formações em que podem evoluir. Acredito que não podem ser só as organizações a investir na formação, o próprio também deverá procurar, porque nem sempre as empresas conseguem dar toda a formação que um colaborador necessita. Portanto, e acho que o próprio, dentro das possibilidades, deve pesquisar outras ofertas formativas que o podem fazer evoluir para outras áreas que à partida a empresa não lhe consegue facultar. Artur, fala-nos um bocadinho sobre esta vossa experiência na formação. O que é que sentem que mudou? E sobretudo, como é que é preparar a formação para as equipas de hoje? Que critérios é que tem que se ter em conta? Ouvem as equipas antes de decidirem as formações? Como é que fazem? Nós, na Mar Deus, temos algumas particularidades, nomeadamente a situação geográfica que temos e que leva a que tenhamos uma escassez de recursos a todos os níveis muito grande. E isso faz com que estas questões das formações, da aprendizagem contínua, seja fundamental para o crescimento e para o sucesso da empresa. Na nossa realidade, e exemplo disso é os nossos quadros de liderança, os quadros médios altos, todos eles começaram no chão de fábrica. Portanto, vão progredindo e vão evoluindo e vão procurando novas soluções para poder crescer dentro da empresa. Esse é o nosso modelo. Diria que o upskilling, o reskilling é fundamental. As experiências por qual vão passando, conhecer os processos de forma transversal é crucial para o sucesso de uma empresa como a Mar Deus, de espírito familiar, com a localização própria que tem. Portanto, é esse o nosso caminho. Como é que nós organizamos as formações? Ouvindo as pessoas, evidentemente, cada vez mais ouvir a necessidade individual de cada um.
Claro que temos o projeto do grupo, para onde queremos ir, o processo, etc. Mas perceber o que é que cada um necessita para poder chegar onde a empresa quer e onde a pessoa também ambiciona chegar. E é esse caminho que nós vamos fazendo sempre em parceria com as pessoas, ouvindo-as, estando muito próximas. Eu creio que esse acaba por ser quase o segredo de amar Deus, é essa proximidade, é essa atenção à necessidade individual, essa confiança que acabamos por ter com os nossos colaboradores, com todos eles, de ouvir, de saber perceber qual é a necessidade. Porque não me interessa muito, quer dizer, estar a obrigar-te a ter uma formação que não te vai dizer nada e que tu não queres. Portanto, é muito nesse seguimento que nós levamos a nossa gestão de recursos humanos, proximidade, confiança, saber ouvir e saber levar ao patamar seguinte. Nós, por exemplo, promovemos muito dentro da Amar Deus as formações ou as formações interdepartamentais. O meu departamento de produção muitas vezes está a acompanhar a qualidade acompanha a manutenção acompanha a logística. Todos acabamos por ter que conhecer o processo de forma transversal, todos conhecemos a tarefa do colega, do outro departamento, porque amanhã pode haver uma necessidade e sou eu que posso ter que ser chamado a resolver essa necessidade. E, portanto, acabamos por, na Amar Deus, trabalhar muito com foco na pessoa, com foco nesta proximidade e com muita confiança e dando espaço ao erro também, que é muito importante nos processos de aprendizagem. Dar espaço a que as pessoas possam errar também. Algo que o Artur aqui referiu que é muito importante e que às vezes as empresas não dão tanta importância, é esta questão de muitas vezes o know-how está dentro da organização e há que aproveitá-lo. Ou seja, para nós é gratificante que a Amar Deus recorra à GI Training para fazer as formações que nós temos e conseguimos desenvolver à medida, mas dentro das organizações está muitas vezes know-how para se poder formar as pessoas, ou seja, novos colaboradores, portanto é só destacar isso. Ia fazer também uma pergunta muito rápida aqui ao Artur de seguimento, que tem a ver com o investimento no fundo que isto acarreta para as empresas. Talvez empresários que nos possam estar a ouvir pensam, ok, vamos sim senhor apostar na formação, mas eu tenho uma equipa tão grande, isto vai ser um investimento grande, se calhar não faz sentido para todos, como é que eu faço isto, como é que eu navego este espaço? E eu pergunto ao Artur se de facto este investimento tem retorno, no sentido em que ficará certamente mais barato muitas vezes do que andar à procura de novo talento, recrutá-lo, formá-lo, deixá-lo habituar-se à empresa e depois sim começar a tirar partido desse recurso. Daquilo que é a nossa experiência e desde sempre que o fazemos, nós potenciamos a rotatividade, por exemplo. Todos os colaboradores rodam por todas as funções dentro de um determinado setor. Claro. Dir-me-ão, ok, mas se não há especialização, a produtividade diminui num determinado período, mas eu vou ganhar a seguir. E isto também só é possível porque nós olhamos ao nosso projeto a longo curso, ou seja, não olhamos para o amanhã, olhamos, se calhar, a um projeto a 10, 15, 20 anos. Tentamos que as pessoas queiram estar connosco 10 ou 15 anos da sua vida e que estejam constantemente a aprender novas ferramentas. E esse é o modelo. Dir-me-ão, ok, numa fase inicial é um investimento que tem menos retorno, mas a longo prazo acaba por ser muito produtivo. Hoje, por exemplo, as nossas pessoas estão capacitadas para estar em qualquer ponto da fábrica e, portanto, isso é uma vantagem tremenda para nós. O Flex disso foi após a catástrofe que nós tivemos há 2 anos atrás, em que ficámos sem fábrica, as pessoas que estavam num determinado setor hoje estão noutro completamente distinto e sem nenhum tipo de problema. Porquê? Porque já estavam capacitadas para poder estar em diferentes zonas. Portanto, eu diria que é sempre um investimento de ganho ajudar-nos as nossas pessoas a estar preparadas. Nunca é um custo, eu diria. Nuno, e esta questão do sucesso, já falámos aqui no sucesso assim vagamente, é também uma ideia que se calhar se tem transformado um pouco a forma como vemos o sucesso da nossa carreira. O que é que isto hoje significa, na sua perspectiva, que vai acompanhando tantas pessoas em formação? O sucesso da carreira das pessoas hoje em dia é muito a realização pessoal e profissional. Antes muitas vezes era profissional o ascender na carreira. Hoje em dia a pessoa tem que estar bem no seu todo. Não é necessariamente uma subida de patamar. É a pessoa estar bem e as organizações têm esta obrigação que é poder, via a formação que dão, acompanhamento que dão no percurso da carreira da pessoa, que a pessoa esteja feliz na sua atividade, que seja realizada e depois isso vai ter benefícios para a organização. Portanto,
é uma forma das empresas poderem também beneficiar do sucesso das pessoas. E ao nível da retenção, da atração, não vale a pena irmos lá, mas da retenção, esta questão da formação servirá certamente como bom argumento para manter os melhores dentro da empresa. Enfim, como é que eu hei de colocar a questão? No tipo de formações que o Nuno acompanha, estamos a falar de que tipo de setores? São dirigidos a determinados setores? Estamos a falar de uma forma geral? Isto para perceber depois se há aqui também ambições diferentes conforme as áreas. Nós temos 5 grandes áreas onde atuamos. Portanto, a área de desenvolvimento pessoal, a área comercial, tecnológica, higiene e segurança, e informática. São as 5 grandes áreas Assim. conseguimos abranger. Portanto, temos aqui um leque de pessoas com quem contactamos com expectativas muito diferentes sobre a formação. Mas sim, existe aqui aquilo que as pessoas querem é adquirir conhecimentos para seu benefício e benefício das organizações. Eu gostava de terminar perguntando-vos o que é que, na vossa perspectiva, hoje consideram que os trabalhadores valorizam mais numa empresa. Aqui o Arthur terá uma perspectiva um bocadinho mais mão na massa, diria. O Nuno, se calhar, acaba por ter uma visão mais abrangente, no sentido em que vai tendo contacto com mais empresas. Mas eu, se calhar, começava do particular para o geral. Arthur. Nós, diria, tipicamente, o salário, evidentemente, Claro. valorizam bastante. Diria que a flexibilidade que falávamos há pouco, hoje é um tema, é algo que as pessoas valorizam. Essa possibilidade de conjugar a vida pessoal com a vida profissional, cada vez isso é tido mais em conta naquilo que é a decisão de ficar ou de procurar novos locais para trabalhar. E depois naquilo que a nós diretamente nos diz respeito e que sentimos que é uma mais-valia, é este espírito e esta proximidade que a empresa consegue ter com cada um dos seus colaboradores. O sermos quase que um coach particular, o conseguir perceber a necessidade particular daquela pessoa, tentar ajudar aquela pessoa e depois conjugar isso no seu todo, na empresa. Eu creio que isso ainda conseguimos que seja um fator diferenciador, o tal espírito familiar, de proximidade, de tentar ajudar a resolver pequenos problemas com a escola, com o banco, com as finanças. Porquê é que eu digo isto também? Porque a nossa realidade, como digo, é de uma localização geográfica diferente de um grande centro. Acredito que se calhar em Lisboa estas necessidades sejam diferentes. Na nossa realidade isto marca muito a diferença. A pessoa não é um número, é aquela pessoa. Olhar à pessoa, não só ao trabalhador, mas à pessoa. E isso é o que nós procuramos fazer. Tínhamos 10 pessoas a trabalhar connosco, ou tínhamos 300, é esse o nosso trabalho na Mar Deus. É a proximidade, é estar na necessidade da pessoa. Esse é um desafio grande, mas certamente recompensador, no sentido em que, garantindo que cada um está bem, a equipa toda também funciona melhor, a empresa também. Nuno, a mesma questão, mas aproveitar também para o desafiar a deixar aqui 2 ou 3 dicas para empresas que se calhar ainda não abraçaram esta questão da formação com tanta força, e por onde é que devem começar, o que é que devem ter em conta, enfim, deixo nas suas mãos. Nós falamos muitas vezes de como é que é feito o investimento da formação nas organizações, como é que é o retorno. E se nós começarmos a pensar qual é que será o custo de não investirmos nessa formação, as empresas vão se calhar ter algumas respostas que valerá a pena investir. Porque a questão da formação permite que as pessoas possam evoluir e vão ter sempre contributos para a organização. Portanto, eu acredito muito que o investimento nesta formação contínua que temos estado aqui a falar vai ter os seus frutos. Portanto, eu sugiro às empresas que apostem nos seus colaboradores, porque os colaboradores, se sentirem parte das organizações, vão ter o retorno. Portanto, eu diria que as empresas têm sempre a ganhar mais. O investimento é sempre coberto. Há sempre retorno quando a informação é feita à medida e é feita com o propósito da pessoa e da organização. Muito bem. Nuno Cochicho, muito obrigado pela sua presença. Arthur Marinho também, muito obrigado pela sua experiência e por nos partilhar aqui a experiência da Mar Deus, uma empresa familiar, vai na 3ª geração, salvo erro. 4ª geração. Muito bem. Arthur, Nuno, muito obrigado pela vossa presença, foi um gosto. Como percebemos,
em mais este episódio do Workaround. O mundo do trabalho tem muitos desafios. A forma como gerimos as carreiras das nossas equipas é certamente um deles. Como vimos, não há certamente uma carreira para a vida. As experiências vão moldando cada indivíduo e vão contribuindo também para o sucesso das empresas. É isso que se pretende, é esse mosaico de experiências que cada vez mais as empresas pretendem. É preciso apostar na formação, como aqui ouvimos. Nós voltamos no próximo episódio do Workaround. Até lá, muito obrigado.